Certo, então, pessoal, oficialmente iniciando a nossa aula de hoje, a aula 7 e 8, que vão ser ministradas em conjunto. Os tópicos são importantes, tentei fazer um conjunto de slide pequeno, para que a gente possa conversar também com quem estiver presente nessa aula síncrona nossa, né? Começando, então, a aula de hoje falando um pouquinho sobre sistemas integrados de gestão. Lembrando que a gente veio de um funil de conhecimento, onde a gente passou lá a arquitetura corporativa aplicada ao sistema de informação, planejamento estratégico de tecnologia da informação, depois governança de TI, gestão de serviços de TI, chegamos, em processo de desenvolvimento de software, e hoje nós temos, então, aí a aula sobre sistemas integrados de gestão, mais voltado um pouquinho a um dos produtos com os quais nós, administradores, mais temos contato em termos de tomada de decisão dentro de uma organização, né? Que é o sistema quase que sempre core das organizações. Então, assim, para a gente começar fazendo esquenta aí umas perguntinhas, não sei se vocês vão lembrar, isso é uma revisão. Vamos lá, 4 conceitos importantes, ou o que são sistemas, o que é informação, o que é integração e o que é gestão. Vamos lá, como a gente viu lá na aula de tecnologia da informação, o sistema é um conjunto, certo, de partes que funcionam de forma interdependente, relacionadas entre si com um objetivo comum. Nós temos desde sistemas mecânicos a sistemas biológicos, né? E cada um deles tem um propósito, uma existência. Quando a gente fala de informação, então, é um conjunto de dados, certo? Processado, né? Com o mínimo de significado atribuído, devidamente armazenado ou disponível, né? Com certo grau de qualidade. Esses 2 primeiros conceitos estão, a gente já havia visto. Integração, apesar de não ser um conceito em si, né, é uma palavra que a gente pode deduzir qual é o significado. A integração, ela é nada mais, nada menos que a sobreposição ou a interconexão entre 2 conjuntos de elementos. Quando a gente está falando, então, de sistemas de informação integrados entre si, a gente está falando, então, de diversos sistemas, como cada sistema sendo um conjunto, né, em que existem intersecções, né, entre esses conjuntos, que é a integração entre eles, né, utilizando informações, certo, né, de origem, trocando informações de diferentes origens, com um objetivo que é justamente nossa última pergunta, que é a gestão. Lembrando que gestão é toda atividade de avaliação, monitoramento e tomada de decisão em relação, né, a um propósito específico, no nosso caso, né, a gestão de organizações, a administração de organizações. Certo? Falando um pouquinho disso, então a gente pode então chegar no que seria um... Opa. Aqui, vai. No que seriam, ou no que seria a definição de um conjunto, ou de sistemas integrados de gestão, que é a nossa aula 7, que é um conjunto de sistemas que atendem várias partes de uma organização, né? Essas partes ou essas áreas administrativas de uma organização, uma empresa, né? Elas têm diferentes funções, né? E tem como objetivo, então, esse sistema, né, facilitar a integração entre essas partes para que essas áreas administrativas atendam um objetivo maior da organização lá, seja ela qual tipo de organização for. Super simples, eu acho que assim, né, não tem mistério quando a gente fala, então, de um sistema integrado de gestão. Existem diferentes tipos de sistemas de informação integrados, né? Trazendo alguns exemplos para vocês aqui. O mais comum e famoso de todos, em termos de sigla, para nós que somos administradores e não somos da área de TI, sempre vai ser o ERP, né? Então, que é o Enterprise Resource Planning, que é o sistema de planejamento de recursos organizacionais ou empresariais, né?
Então, ele é o mais famoso que nós temos, mas existem outros sistemas mais especializados que também podem ser chamados de sistemas integrados de gestão e têm diferentes funções dentro da organização, né? Um deles é o Supply Chain Management, né? Hoje, com a questão da internet e do e-commerce, né? Esse tem sido um dos sistemas mais importantes para a vida das organizações, que é o sistema que faz toda a gestão da cadeia de suprimentos, ligando desde os fornecedores, né, externos ao meu negócio aos meus clientes, né? Então, praticamente, um sistema que faz com que seja possível, né, nós clicarmos no carrinho da Amazon e o nosso produto chegar em, às vezes, em 24 horas, se você estiver em uma cidade que tem entrega em 24 horas na sua casa, né? Existe também ainda um sistema muito importante, né, dentro desse universo de organização. Não existe um sistema mais importante que o outro, tá, gente? Né? Não existe essa lógica de qual sistema mais importante. Cada um tem um objetivo. Mas, por exemplo, o CRM a gente ouve falar muito, né, principalmente para quem é da área de marketing, área de relacionamento com o cliente, porque é justamente, né, o Consumer Relationship Management, que é o software coração da gestão de relacionamento com os clientes, né, com os consumidores em si. É nele que eu consigo, por exemplo, né, planejar as minhas ações através da segmentação, né, da pontuação e classificação de clientes, né, direcionando a estratégia ou as estratégias dos meus produtos de forma orientada de acordo com cada um dos meus segmentos de negócio. Por fim, temos também aí, né, dentro dos exemplos, existem outros sistemas, né, outras nomenclaturas e outros tipos de sistemas especialistas que também são considerados sistemas integrados de gestão, né, o SRM, que seria Service Resource Management, ou seja, né, o software de gestão de recursos e serviços, né, o serviço de recursos, né, que tem como função aí também prover os outros, né, digamos assim, prover os serviços que entregam os processos e serviços de negócio. É muito semelhante ao RP, mas mais focado a serviços de forma mais objetiva. Assim. Tem alguma relação aí na figura, né? A gente vê ali a Enterprise Application Integration, né? Que seria, né, a arquitetura de integração entre, né, diferentes aplicações. Então, se a gente olha, deixa eu ativar aqui o meu pointerzinho. Quando a gente olha, por exemplo, nessa ilustração, nós vemos assim diferentes sistemas integrados de gestão, né, dos quais as informações elas dão entrada e fornecem, né, para outros sistemas. Por exemplo, eu posso ter uma informação que venha, né, do meu software de gestão de serviços, né, de recursos e serviços, alimentando meu RP, que por sua vez alimenta meu CRM, né? Vou dar um exemplo claro, né? Quando a gente tem aí as preferências de compras de um cliente. Essas preferências de compras, elas são armazenadas através das ordens de compra que um cliente faz, né, dentro do RP, são consultadas pelo CRM, por exemplo, para segmentar o cliente. Daí tu vai lá, né, por exemplo, no teu software de CRM, tu tem para fazer uma promoção somente para os teus clientes que são, né, homens de 40, 50 anos, moradores de Porto Alegre, né, que já tenham, em algum momento, adquirido um produto X da tua empresa e tu quer, tem um outro produto que pode ser considerado, né, uma complementação de serviço, ou um próprio serviço, né, atrelado, né? Eu vendo pneu e agora eu vou fazer uma promoção de geometria e balanceamento para esses caras aí, direcionando, né? Então eu consigo selecionar e direcionar sem que pareça um spam, sem que pareça, inclusive, até podendo, né, criar estratégias mais pessoalizadas. Tranquilo, pessoal? Belezinha até aí? Dúvidas? Não, é o que a Elias está dando também, a questão do RP e o MR.
Sistema Beleza. integrado de produção e sistema de produção integrado de sistema. Na realidade, essas matérias estão se confundindo. Confundindo não, estão se integrando. Qual matéria? Da Eliette, A da de Galera, produção. sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ela não trabalha propriamente com a parte TI do negócio? Não, mas só a técnica usado na produção, usado isso, usado aquilo. Isso. Né? Então, vai pegar lá o Schneider, por exemplo, né? Ele vai trabalhar a parte de planejamento estratégico, né, através dessas informações. Como é que a gente, da onde é que saem as informações para criar uma matriz SWOT, para criar um prisma, né, para identificar a segmentação de cliente. O sistema por si só, e a gente vai ver isso um pouquinho mais, né, quando a gente entrar na parte de impactos da tecnologia no indivíduo, a gente vai ver que a tecnologia por si só é ferramenta. Não existe diferença conceitual para uma empresa, tá, de um trator e de um software. São valores, são propósitos, mas, em termos técnicos, são ferramentas que servem um propósito maior na organização. Ok? Seguindo, então, aqui, pessoal, né, um histórico para vocês, né? Lá na década de 60 ainda, né, começaram os primeiros sistemas, de forma isolada. Então, se a gente for lembrar lá de tecnologia da informação, tipos de sistemas, né, a gente tem sistema de apoio à tomada de decisão, sistemas transacionais, né? Os primeiros sistemas, eles eram com funções isoladas e eles não tinham integração com outros sistemas, não integração direta, era um trabalho humano. Por exemplo, eu tinha que pegar do meu sistema, de um sistema de contabilidade que fazia contagem de peças que eu vendi, né, botar em um outro sistema, que era uma outra calculadora lá, para saber o número de peças por cliente. E assim eram coisas que não se conversavam, né? Então, as primeiras soluções, elas tinham principalmente um objetivo militar, voltado à parte de produção e logística, né? E acadêmico, no intuito de desenvolver a própria área científica de sistemas de informação. Né? Na década de 70, a gente já começa com o primeiro nível de integração, que era o sistema de requerimento, de planejamento de requerimento de materiais, como é que esses softwares funcionavam, né? Então, o MRP1, ele fazia o quê? Ele não tinha nenhum tipo de previsão, mas eles, né, contabilizavam e ajudavam, né, na hora de tu fazer solicitações de materiais para a manufatura, né, para a parte de compras. Já o MRP2, 10 anos depois, ele já começa a fazer os primeiros ensaios, né, de projeções dentro de sistemas que ajudavam na parte do manufacturing, né, no planejamento dos recursos necessários para a linha de produção. Certo? Somente na década de 90 é que surgem, vamos dizer assim, os primeiros RPs como sistemas integrados de gestão, pegando esses diferentes MRPs, um e dois que existiam dentro da organização, e começando a fazer com que eles conversassem entre si, né? E a partir de 2000 e hoje, principalmente, né, as soluções integradas a nível estratégico e tático, permitindo a extrapolação de conhecimento por meio do sistema, né? Hoje a gente tem sistemas integrados de gestão que funcionam com conceitos, por exemplo, de Big Data, né, e de inteligência artificial, que eles conseguem, com os dados não só internos da organização, mas externos, criar cenários, né, e auxiliar em tomadas de decisões de nível estratégicas extremamente complexas, quase que algo impensável se a gente fosse olhar para a década de 60 em si. Aqui é um conceito, né, que eu falei do MRP, né, Sistema de Controle de Estoques e Materiais, né, não tinha nenhum nível ainda de predição ou de tentativa de projeção em si, né, não fazia nem
nada disso, era quase que um contador, né, que ajudava na hora de fazer as compras, né, dos materiais, enquanto que o RP, então, ele já começa com essa parte de integração, né, onde a gente começa, né, através do armazenamento, processamento de informações de diferentes sistemas da organização, né, criar, né, de forma automatizada, criar novos conhecimentos, novas informações para a organização, né, e principalmente integrar, fazer com que, por exemplo, a área comercial converse com a área de produção. Hoje é praticamente impensável, né, se nós formos olhar para o mundo digital, imaginar que um funcionamento de um e-commerce sem um sistema de ERP. Tá? Mesmo que isso esteja invisível aos olhos nossos como administradores. Por exemplo, hoje, um e-commerce, né, como é que ele funciona? O cliente vai lá, imputa seus dados, consulta diferentes... Vamos imaginar num marketplace qualquer como o Mercado Livre. Você vai lá, dá um find ou buscar, né, por um produto X, canetas. Ele vai te mostrar 30, 40, 50 lojas diferentes de canetas. Você vai selecionar uma loja, né? Talvez aquela caneta nem esteja no estoque da loja, esteja no estoque do próprio fabricante, tá? Você vai comprar, vai acessar uma aplicação de pagamento que é de outra organização, uma Visa, um PagBank, o próprio Mercado Livre, né? Você vai pagar, né? Vai ser emitido automaticamente para a empresa, digamos, que fabrica a caneta, que uma caneta foi vendida para a loja X vai receber a sua parte do dinheiro, né? E um outro cara, que é o cara que faz a logística, vai pegar a caneta e entregar na tua casa. Imagina se isso fosse feito sem integração de sistemas, sem sistemas conversando entre si. Imagina que, a partir do momento que tu fez a compra, o cara da loja que te vendeu, ele manda um e-mail, vamos mandar assim, né? Um e-mail, já estamos digital ainda, mas manda um e-mail para a fábrica, dizendo, fábrica, vendi uma caneta para o endereço tal. Daí o cara da fábrica manda um e-mail para o cara da logística. Logística, tem que fazer uma coleta no endereço tal e entregar no endereço tal. Daí um vai respondendo, ok, ok, ok. Imagina quanto tempo isso demoraria só nessas transações, né? Então é praticamente inviável nós pensarmos um mundo de conexões digitais de negócios sem um sistema de integração, né, um ERP por trás. Quem de vocês trabalha com algum tipo de ERP? Rodrigo, tu eu sei que trabalha. Eu não trabalho diretamente com RP, na realidade, mas só que tem a questão de estoque, né, que não é na minha área, mas o hospital tem que ter, né? Não, mas eu digo assim, quem é que de alguma forma tem o seu trabalho, mesmo que seja, tu não administra um RP, eu sei, né, se tu não faz isso, mas, por exemplo, quem de vocês entra no RP para poder trabalhar? Eu. Se ficar sem internet, eu não trabalho. Cara, qual RP é teu, Thiago? O teu não, da empresa, né? Ou teu, né? Vai saber se é Tem uma parte que a gente alimenta que é a questão de solicitar o material para o fornecedor, né? Que daí um RP do tipo supply chain? Mas a gente, no caso dos convênios ou clínicas, como vamos dizer assim que o sistema é voltado para o SUS, né? Uhum. Então a gente tem que burlar algumas coisas para conseguir trabalhar. Isso, ó, guarda isso daí, que isso daí é algo fenomenal. A gente vai ver alguns conceitos, né, quando a gente falar sobre a parte de impactos do uso da tecnologia, né, na vida das pessoas aí. Mas isso é normal, né, gente? A realidade organizacional dentro do sistema, ela reproduz o que existe dentro da organização sem o sistema. Tá? Então, o sistema em si, ele não melhora as coisas, né? Ele só facilita para que as pessoas possam executar. Se tu tem um processo falho, né, antes do sistema, e não corrige ele antes de botar o sistema, tu vai ter que ou
burlar o sistema, como disse o Rodrigo, né? Ou dar um jeito de fazer o teu trabalho se adequar ao que o sistema espera. Elaine, por gentileza. Boa noite a todos. É que, como eu entendo muito dessa área, né, eu não sei dizer se com o que eu trabalho é RP ou não. Eu trabalho com sistema que é protocolo, né? Então, eu abro o protocolo para todas as secretarias da prefeitura, para todos os diversos setores, no caso, né? Vamos imaginar assim, ó, não sei se tu chega a trabalhar diretamente com RP, viu, Elaine? Mas, com certeza, o RP tem como principal entrada o teu trabalho. Tu é quem abre as atividades dentro de um sistema para todas as secretarias, através do sistema de protocolo. Eu, Guilherme, preciso abrir sei lá, uma solicitação de serviço para uma secretaria específica, eu ligo para ti, tu abre no protocolo e alguém vai fazer esse serviço para mim, não é isso? É bem isso, assim. Então, assim, né, tu talvez não trabalhe com RP, mas existe um RP que, sem o teu trabalho, não funciona. É como eu falei, eu como entendo muito dessa parte, né, vocês já sabem, então não tenho certeza do que eu estou falando. Não te preocupe, se todos vocês tivessem, inclusive eu, tivesse certeza de tudo, a gente não estava estudando aqui, né? Não te preocupe. Mas, Elaine, sem dúvida nenhuma, né, existe um RP que faz parte da atividade, né, da prefeitura em si, das secretarias em si, né, mesmo que ele não seja chamado assim, tá, gente? A gente, às vezes, RP é só RP de marca, né? É TOTUS, SAP, Oracle, não, tá, gente? Às vezes tem RP feito em casa, viu? Se tu tem áreas integradas, né, com diferentes sistemas da própria casa, tu está trabalhando com RP. Talvez não seja o melhor RP do mundo, mas com certeza é RP. Seguindo aqui, Eu não sei se pessoal. é RP, mas com certeza ele não chega a ser nem bom. Ele é horrível. Mas Não vamos sim. entrar na qualidade, que isso é para julgar o trabalho do cara lá que fez. Né? Para te ter uma ideia, vamos botar no segundo plano que a gente usa, junto com o sistema, a gente usa a planilha do Google Drive compartilhada com Deus todo mundo, assim. Daí a gente alimenta com os materiais para cirurgia, e aquilo ali, no SUS, já é direto no sistema, entendeu? Só que no convênio, o sistema não aceita os nomes dos materiais de convênio. É que daí tem os objetivos por trás do não funcionar, né, gente? A gente já vai falar um pouquinho disso. Não, mas o objetivo, na realidade, é que daí quem teria que fazer essa questão de marcação seria o médico de convênio. E daí, questão de... tem que autorizar toda a questão administrativa anterior à burocracia, né? Que o médico só quer fazer cirurgia. Não interessa se está autorizado ou não. Mas vamos pensar assim, né? Olha que eu adoro bater em médico, viu? Eu acho o médico um profissional que poderia ser muito melhor, tá? Mas vamos pensar agora por outro lado, vamos botar o chapeuzinho dele um pouco. Se o cara perder 1 hora dele preenchendo o sistema, tá? Ele poderia estar salvando uma vida nessa 1 hora. Óbvio que a gente não está falando lá sei lá, com todo respeito a todas as áreas de medicina, né? Essa aula está gravada, tenho parente que é médico, né? Mas, por exemplo, não é o clínico geral que vai pegar e vai me receitar lá um Plasil para dor de barriga, que eu tô falando, né? Tô falando do cara, do cirurgião ou do médico plantonista numa emergência lá, de um pronto-socorro que está acostumado a atender cara com braço em 4 partes, né? Imagina se ele tiver que pegar e preencher o negócio antes de atender o cara. Atende o cara e alguém resolve a burocracia. Tá? Isso tem a ver com prestação de serviço. Mas, sem dúvida nenhuma, o médico é um dos profissionais, né, com maior resistência ao uso de TI, né, do mercado. Sem dúvida nenhuma. Tá mudando isso com o pessoal novo. Ainda mais com o 5G e a robótica, né? Sim, Mas, e o medo, né?
E o medo da Alexia virar o novo clínico geral? Mas Hã? é, Imagina, tu já, Alexia, tô com dor de cabeça, olho vermelho, pouco de náusea. Minha temperatura é 38. Guilherme, tome um AS. Caso não melhore, procure um médico. E assim vai. uma vez a minha esposa foi no CCG, né, Centro Gaúcho, no plantão, assim, e ela tava com uma cãibra e a guria do plantão, ela pegou o livro nosso, na nossa frente, abriu e receitou o segundo livro. Eu olhei aquilo, eu, Eu não, já vi, eu aconteceu isso no quartel, né? O que acontecia, né? Não tinha sistema para o cara consultar na época. Agora é na internet. Às vezes tu acha que o cara tá ali fazendo teu portuário, ele tá colocando na internet lá. se Médico, tal. né? Se fulano, dor de cabeça, homem de 40 anos, não sei o quê. Né? Mas lá era o médico daqueles que era para ter servido no tempo normal e foi servir depois como oficial médico do exército. O cara dava com um livrão, parecendo um vademecum, sabe? Gigante. Cada vez que chegava para consultar com ele, ele começava a pesquisar aquilo. Dava um pânico, cara. Pessoal, na ilustração aqui a gente tem bem a ideia do que era no passado, antes do RP e do que é agora, né? E principalmente agora, imaginando que essa grande ilha chamada RP ela é não mais, né, estabelecida com fronteiras da própria organização, né? Hoje ela está distribuída de forma online. Então, assim, existiam diferentes sistemas para diferentes funções administrativas dentro da organização, cada uma delas funcionando como uma ilha. Cada vez que eu precisava fazer com que uma conversasse com outra, era literalmente, né, um parto. Tinha que navegar lá e lá na compra, o pessoal de vendas tinha que ir lá no compras, né, e saber conversar, falar com não sei quem, pedir relatório, mandar e-mail, não sei o quê. Isso se tornou inviável e pouco efetivo, então, por isso da integração entre essas diferentes ilhas, criando, tá, essa nova estrutura de sistema, tá, que por si só já fazia esses trabalhos, e quando não tem esse trabalho nativamente dentro do próprio RP, ele pode coletar de fora através de algumas tecnologias de integração. Os primeiros RPs comerciais, né, foram feitos pela IBM, então, em 1972 e 1977, que era o Communication and Production Information and Control, certo? E o Manufacturing Accounting and Production Information Control. Tá? Quais eram os objetivos entre eles? Tá? O uso militar, eles vieram do uso militar, que ele já fazia dessas informações, tá? E tinham como principal objetivo aí auxiliar na produção, né, e no controle do show de fábrica, tá? E na comunicação entre os próprios indivíduos, né? Então era quase que um grande sistema de protocolo. O primeiro, viu, Elaine? Né? E o segundo, um vô, né, dos sistemas, vamos dizer assim, de gestão de manufatura. Tá? Alguns anos depois, assim, isso daí vira serviço, tá? Por exemplo, por muito tempo, né, a IBM vendeu esse serviço de processar, por exemplo, folha de pagamento de grandes empresas, né? E usava em vez de vender o RP. As empresas nessa época não necessariamente compravam um RP, viu, gente? Elas compravam serviço, porque era muito caro tu botar um mainframe do tamanho de uma sala na tua empresa, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, ali na década de 80, por aí, a PUC, né, o Centro de Processamento de Dados da PUC, era quem rodava a folha de pagamento do Estado, por exemplo. Como era uma universidade, tinha o seu mainframe ali, né, e tinha a aplicação, né, ela que rodava isso daí. Isso é um pouquinho de história, assim. Hoje temos muito mais, né, opções, inclusive algumas opções online de sistemas, tá? Pensando assim, comercialmente em RP.
Dentro das diferenças entre os primeiros RPs e os RPs de hoje, com visão mais estratégica, a gente tem, né, a orientação. Né? Gartner é uma consultoria focada em principalmente sistemas de formação. Ela tem muito material para quem quiser aprender sobre muita coisa na área de TI. Tá? Eu faço a minha ressalva porque, né, eles ganham dinheiro pegando aquilo que os cientistas, como eu e outros colegas, professores e pesquisadores em TI, produzem, publicam gratuitamente, eles vão lá e transformam no modelo e vendem como consultoria. Né? Mérito deles sabe fazer isso e eu não, né? Mas tudo bem. Então, assim, sempre existe uma fonte por trás deles, do Gartner em si, mas é uma fonte muito boa de consulta. Em termos de orientação, né, o papel do RP1 ainda era voltado essencialmente para a otimização da organização, né? Então, já o RP2 ele visa posicionar a organização dentro, né, digamos assim, de toda a cadeia de valor, né, de um produto ou serviço. Né, em termos de domínio, o RP1 ele ainda era manufatura e distribuição essencialmente. Né? Hoje, o RP2, já as suas versões, entre aspas, conceitualmente RP3 também, já é voltado a todos os setores e segmentos, né, não necessariamente só manufatura e distribuição. Né? Funções que tinham no primeiro RP, manufatura, vendas, distribuição, processos e financeiro, essencialmente. Hoje a gente já vê um cross-industrial, assim, que seria, então, trabalhar com diferentes plataformas no sentido organizacional, né? Diferentes arquiteturas organizacionais, setores, né, industrial e não necessariamente a parte industrial, parte de serviços também. Em termos de processos, principalmente os internos e ocultos, né, hoje já conectados externamente, ou seja, os RPs abriram suas portas para o universo online. A arquitetura do RP1 ainda era voltada em web consciente, ou seja, foi fechado e monolítico. Né, então, o sistema em si, né, ele coletava informação, mas não distribuía informação para outros elementos. E dificilmente tu poderia pegar ele, né, e acoplar componentes de outros sistemas nele. Hoje, né, ele já é web baseado em sistema aberto e componentizado, ou seja, eu posso ter no meu RP a parte, módulos que são do meu próprio RP e partes que não são do meu RP, por exemplo, né, parte de pagamento, quando tu faz uma integração do teu RP com uma API de pagamento que é de um outro fornecedor, existe uma integração, óbvio, né, existem limitações para isso. Os dados gerados, né, e construídos internamente pelo próprio RP, hoje já são publicados subscritos interna e externamente, ou seja, né, outras plataformas podem se alimentar dos dados produzidos pelo meu RP. Então, a filosofia, né, que é a principal diferença entre as visões mais antigas de sistema integrado e o RP atual, é que o RP não é uma ferramenta só para facilitar e otimizar o trabalho das pessoas. Né? Ela é uma solução de negócio e um jeito, né, uma forma de trabalhar. Então, vamos pegar, por exemplo, o SAP, quando ele veio para o Brasil. Aqui que eu estou congelando. 19 graus dentro da sala, daqui a pouco eu vou botar um blusão. O SAP ele foi produzido na Alemanha, ele tinha uma visão de trabalho baseada na cultura alemã. Quando ele veio para o Brasil, ele trouxe isso com ele, né? Porém, isso também, apesar de ser algo positivo, tu estruturar, né, e moldar o trabalho de uma organização baseada no sistema, né? Existe aplica um impacto do sistema na vida das pessoas e das pessoas na vida do sistema. Né?
isso também pode ser um problema, porque se as pessoas não se adaptam à filosofia de trabalho proposta pelo sistema, elas acabam sendo, né, um problema, tanto para a adoção quanto para a manutenção do sistema. O Rodrigo, por exemplo, hoje o pessoal todo, não se adaptaram com a proposta de integração do sistema que fizeram para eles trabalharem. Então, eles criaram um sistema paralelo, e isso prejudica a implantação do próprio sistema, ao mesmo tempo que o sistema prejudica o trabalho de vocês, né, Rodrigo? Agora trocou a chefia, a gente está tentando implantar as nossas vontades no SUS. Que, na realidade, é questão de tecnologia da informação, e porque tem que informar todos os dados que a gente usa, os materiais que a gente usa, que não é licitado, no caso, né? Informar para o sistema que existe. Para a gente ter acesso para botar na tabela, na lista de materiais para ser solicitado. A maior dificuldade de um RP é justamente a palavra integração, né, gente? Quando a gente fala... eu estava conversando com um colega meu, na verdade, um amigo meu, compadre, padrinho do meu filho, né, que ele trabalha numa empresa dessas grandes de tecnologia de informação. Eu só quero ver quando dá o colapso da integração, porque hoje tudo está integrado, tá? E a integração, gente, é meio que os sistemas que fazem a integração é como se fosse um tradutor, tá? Ele é um tradutor automático. Por exemplo, né, no sistema tal, cliente é CPF, daí é numérico de tal tanto. Então, tu tem que fazer com que esse numérico de tantos dígitos se comunique, identifique um fulano no outro sistema, tá? Que é pelo RG, entendeu? E daí tu tem que conseguir fazer com que essas coisas se conversem num universo, criando chaves e mais coisas que são, não vou entrar muito, tentar não entrar no técnico, né? E o que acontece? Às vezes, assim como no tradutor automático sai uma palavra errada, na integração também. Quando vai acumulando erro, daqui a pouco não tem mais jeito, né? Diga, Rodrigo. Isso acontece no faturamento, na realidade, quando a gente vai importar as contas. Unimed, Bradesco, todos os outros convênios, assim. Cada convênio tem uma tabela... Agora está meio unificando com a TUS e CBHPM, né? Mas, mesmo assim, os códigos, às vezes, não são os mesmos. E a gente tem que ter uma tabela de para dentro do sistema para ele puxar o mesmo procedimento de 3, 4 códigos diferentes que puxam um ao outro, assim. Exatamente isso. Então, fazer esse de para... daí vai também o fator humano, né? Era barbada. Daí tu tem lá um sistema que ele não valida o campo. Daí o cara coloca o CPF e no outro também é o CPF. Só que no um o CPF é numérico e no outro somente número, e no outro o cara coloca ponto e hífen. Tá? E daí essas coisas para o sistema é diferente, viu, gente? Totalmente. É a mesma coisa, não, é totalmente diferente. Fazer com que funcione é complicado. É o desafio. É que nem quando colocam acentos, nunca mais acham um produto no cadastro. Nem me fala. Meu nome tu tem um trema no O, e às vezes eu me esqueço. E olha que eu estou acostumado com isso. Me esqueço e boto no cadastro. Daí, quando vem meu nome com uns 4, 5 caracteres especiais misturados junto, que é um tratamento que o próprio sistema deu para o O com trema. Né? Uma coisa de louco. Aqui para vocês, pessoal, um panorama do lá já antigo, né, de 5, 6 anos atrás aí, mas no mercado de RP no Brasil, tá? O Prometheus, né, ele que é da TOTUS, ele era dono de 35% aí da fatia de mercado, né, seguido por outros RP, vamos deixar o verde para o final, né? Mas assim, se for ver, né, TOTUS com DataSul e RM na sequência, então a TOTUS era praticamente dona do nosso mercado. Hoje eu acredito que a SAP tenha ganhado, porque ela tem ganhado mais mercado, não que ela tenha passado a TOTUS, tá? Porque ela focou muito no desenvolvimento de soluções para pequenas empresas. Talvez ela tenha ganhado um mercado maior com isso. Mas aí tem o Cigna, tem o Microsoft Dynamics, tem o SAP Senior, que é um outro software, e outros, né? Por exemplo, o Azul, né? Que é um softwarezinho online, é um RP, né? É um RPzinho, mas é um RP,
faz bastante coisa online, né? A grande diferença desses sistemas RPs maiores, né, a gente vai ver daqui a pouquinho a capacidade que esse sistema tem de ser escalado, de processar, né, informações, né, grandes volumes de informações, tá? Esses RPs maiores, da TOTUS, da SAP, né, da própria Microsoft, Oracle, eles têm uma capacidade maior de processamento e já tem nativamente um conjunto maior de módulos, né? Aqui tem só a relação, né? Vamos pensar assim, né? Então, a relação entre processo e sistema, né? Então, previsão de compras, fornecedor, previsão de compra, quando a gente começa, a empresa vende, tem previsão de compra, previsão de produção. Né? Tiago, fecha o microfone. Valeu. Previsão de venda, né? Então, um conjunto de processos da venda, a entrega e a relação com fornecedores e clientes, né? Então, assim, vendi, gera uma previsão de compra ou uma previsão de produção, né? Tem uma previsão de venda, né, propriamente dito, termos de planejamento, compra, produzir, né? A distribuição e entrega, né? Diferentes formas de relacionamento entre fornecedores, empresa e clientes por meio da integração de diferentes sistemas. Eu estava falando da verticalização, essa é uma das principais diferenças, né, entre sistemas maiores e menores de integração. Então, a verticalização é a capacidade de combinação de módulos e componentes de um sistema de integração, né, para atender, por exemplo, um segmento específico de negócio, né, e utilizando melhores práticas, né, de outras empresas. Né? Então, a gente pode ver assim, a manufatura discreta, né? Então, um sistema especializado em defesa aeroespacial, automotiva, produtos de consumo, alta tecnologia e produtos industrializados. Então, são sistemas muito mais complexos de integração, né? A gente tem a parte de utilities, né, que são sistemas de comunicação, energia, viagens e transporte, então, o quanto a gente pode ter sistemas especializados, verticalizados especificamente para esses segmentos, né? Manufatura de processos, então, indústria química, alimento, medicamentos farmacêuticos. A gente pode, às vezes, pegar um desses sistemas, um desses segmentos e especializar no desenvolvimento específico de um RP, já contemplando, né, para eles os processos dele. Né? Então, tem distribuição e varejo, serviços, daí vai uma infinidade, né? Educação, engenharia, saúde, serviços financeiros, profissionais de diferentes formas. Existem sistemas que são de integração já especializados, com módulos específicos. As grandes empresas, elas têm isso. Tu tem um RP já... eu abri uma agência de turismo. Tu vai lá e tu compra um RP que já vem com os processos de turismo dentro. Tem lá a seleção booking de voo, já vem com a integração com agendamento de hotéis, já vem com integração com o sistema de cotação de dólares, e assim vai, né, por diante. Tranquilo até aí, pessoal? Aqui tem questão de posicionamento de diferentes RPs. Aqui mais importante, vantagem da adoção de um RP. Né? Então, primeiro, por que adotar um RP? Vamos pensar que viver, né, com cada setor ou cada área como se fosse o silo, ou na ilustração que nós vimos aqui, uma ilha, sempre vai ser ruim, no sentido de que o ótimo de um setor pode ser prejudicial, né, para o ótimo da organização. Então, a adoção do RP ela ajuda a eliminar ou minimizar o uso de interfaces manuais, evitando erro humano,
né? Com isso, isso e por outros motivos ajuda a reduzir custo, otimiza o fluxo de informação, tornando mais rápido e eficiente, né, e com qualidade dentro da organização a troca de informação, ajuda a otimizar o processo de tomada de decisão, fazendo com que a informação seja mais confiável, né, elimina a redundância de atividades, né, uma vez que eu tenho um sistema para no processo, a tendência ao otimizar esse processo é que eu deixe de fazer coisas mais simples, né, e automatize, ajuda a reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado, né? Então, se o mercado exige de mim uma velocidade maior de resposta, né, às mudanças ou às necessidades dos meus clientes, eu tenho com o RP uma chance maior de atender isso. Reduz o tempo através... reduz o tempo eliminando ou mitigando desperdícios e retrabalhos, né? E facilita, né, o processo de incorporação de melhores práticas, né? Porque os próprios RP, eles já têm, né, quando uma empresa faz um RP, ela já coloca dentro do RP os seus processos baseados no que já é feito de melhor em termos de processo para determinado segmento ou setor, né? Então, isso ajuda nessa adoção. Se nós formos falarmos das desvantagens, porque tudo tem pós e contras, né, tem que lembrar que a utilização do RP por si só, ela não faz, né, a integração da empresa, a própria adoção do RP, ela tem que ser feita levando em consideração, né, os interesses de vários atores organizacionais. Geralmente, a adoção do RP tem alto custo, né, porque a empresa não está preparada, daquilo que eu estava falando para o Rodrigo, o processo não está preparado para ser automatizado ou para ser sistematizado por meio de tecnologia da informação. Então, isso envolve consultoria, envolve aquisição de tecnologia, né, e é difícil mensurar esse benefício, né? Muitas empresas perderam muito dinheiro na tentativa de adotar, por exemplo, o SAP, né? A adoção de melhores práticas aumenta o grau de imitação e padronização entre empresas do mesmo segmento, ou seja, né, se o meu processo, né, vamos pensar assim, todas as empresas usam TOTUS, né, e o TOTUS tem um processo de venda padrão, e todas as empresas usam o mesmo processo de venda. Dificilmente eu vou ter um diferencial competitivo através do meu processo, porque eu faço a mesma coisa que as outras empresas, né? E é mais difícil, né, ter, vamos dizer assim, inovações específicas dentro do teu processo, já que tu usa um processo padronizado que tu acaba adotando para adotar o sistema, né? Por fim, torna os módulos dependentes uns dos outros, né? Aquilo que o Thiago havia falado, se faltou a internet, ninguém mais trabalha, né? Por quê? Porque um módulo está conectado no outro, não tem como trabalhar offline, porque tu precisa de informação de outro lugar, de outro sistema, e isso é altamente dependente. Então, se cai a internet, um exemplo, ou se um módulo de pagamento está fora do ar para a empresa, se um módulo de manufatura está fora do ar para a empresa, e isso daí pode ser uma desvantagem, né, em alguns momentos. A gente tem duas internets e às vezes ainda acaba dando problema nas duas. É complicado, né? A gente não perde o funcionamento das lojas, mas perde a comunicação da retaguarda. Sim, daí provavelmente a loja cada loja tem uma certa autonomia por algum tempo para trabalhar, mas se ficar 2 dias inteiros, em algum momento a venda para, né? A gente já teve de ficar um final de semana, assim, daí vai acumulando os dados. Daí depois ele começa a resgatar tudo aquilo que foi acumulado nos caixas. Mas, por exemplo, assim, como é que é? A gente não consegue mexer em preço de venda, nada. Isso, né? Fica o que estava ali, pode que estar ficou erro de registrado. vender que não existe mais, porque as duas lojas estão com duas lojas diferentes, estão contando com estoque que já não existe, às vezes, né? Pode dar isso. Sim. É complicado.
Tranquilo até, galera? Diferentes são os fatores críticos de sucesso, né? O que é o fator crítico de sucesso? É um elemento que eu tenho que prestar muita atenção para ter sucesso em alguma coisa. Existem diferentes fatores críticos de sucesso para diferentes coisas. Por exemplo, fator crítico de sucesso no ganho de massa corporal. Cuidar da alimentação, né? É um fator crítico de sucesso, certo? Praticar esportes, fator crítico de sucesso, ok? No meu ganho de massa corporal não tem nada a ver comigo, viu? Eu agora só estou ganhando gordura corporal. Passa a pandemia, voltar a fazer as atividades. Mas vamos lá. Quando a gente fala de RP, que não sou eu, a gente tem ali o apoio da direção, essencial para a adoção de qualquer tecnologia. Tá? Se tu não tiver o patrocínio da alta administração, dificilmente tu consegue fazer a adoção de tecnologia. Não estou falando de dinheiro, gente, é apoio mesmo. Tá? Exatamente, Rodrigo, só nas atividades gastronômicas. Definição clara das necessidades, porque a adoção de um RP, às vezes, pode virar a chave de ouro, né? Tipo, a bala de prata que vai resolver todos os problemas, e não é verdade. Um planejamento adequado, geralmente por partes, né? Expectativas realistas, o RP ele não salva a empresa, né? Pode até, inclusive, matar a empresa, né? Marcos intermediários, que é o que eu falo de fazer a implantação gradativamente, gradualmente, de acordo com os setores críticos e os stakeholders mais críticos, a gente vai ver um pouquinho disso. Né? A adoção de um RP é um projeto extremamente complexo, tá? Equipe competente, né, extremamente necessário, comprometimento também, visão e objetivos claros, o que se quer com o RP, né? Não, eu quero comprar um carro porque eu quero viajar para o espaço. Eu vou lá e compro, gasto milhões num carro, melhor carro que existe, um Tesla, não sei o que lá, mas ele não vai me levar para o espaço porque não é função dele isso. Então, assim, visão clara e objetivos claros. Equipe dedicada e infraestrutura adequada. Deixei por último para falar em envolvimento dos usuários, porque, né, o usuário boicota a adoção do sistema de informação e se o usuário, né, o colaborador, o trabalhador da empresa não quiser, não tenha. A não ser que tu assim, comprei o sistema e vou contratar gente nova agora para fazer funcionar se os usuários não quiserem. O que não é muito barato de se fazer, mas é comum, tá? Às vezes algumas pessoas são trocadas porque elas não se adaptam ao sistema. Vamos dizer assim. No caso, esse sistema é tecnologia. Quando a gente fala de escolhas, né, como eu faço, pensando em nós como administradores, né, como é que eu faço para fazer a adoção de sistema de informação? Então, existem diferentes alternativas. Eu tenho, por exemplo, que decidir se eu faço internamente, se eu compro, mas são 3 as principais etapas que a gente pode pensar na aquisição de tecnologia e principalmente no RP. Primeiro, seleção e contratação. Então, eu tenho que ter um processo claro e definido para selecionar as empresas proponentes. E aí, o pessoal da administração pública, né, tem muita prática, né? Faz o RFP, né, que é Request for Proposal, né, que vai lá e publica, pessoal, estou interessado em comprar RP, quer me vender? Né, aqui, preciso que o RP faça isso. 10 empresas vão lá e fazer proposta. Processo de contratação bem claro, com definição dos LSAs do sistema, implementação e estabilização, e após implantação. Né? Implementação é a adoção propriamente dita, estabilização é o processo de mitigar e conhecer os erros após a implantação durante a implantação do sistema, para que os processos e as pessoas se adaptem à nova realidade. E o pós-implementação é a manutenção, é o suporte, é o treinamento dos usuários novos que vão vir a entrar e a própria atualização do RP, propriamente dito.
Pessoal, tudo isso daqui dá quase um curso específico para vocês, né? Lembrando que o nosso objetivo na disciplina é overview e não focado. Então, eu poderia pegar qualquer um dos tópicos que a gente tem na disciplina e fazer um curso específico para vocês, né? Quando a gente fala do desenvolvimento termo-aquisição, né, então aqui assim são alguns quesitos importantes, né? Adência negócio, custo de implementação, custo pós-implementação, atendimento a regulamentações, por exemplo, na área de saúde, Rodrigo, isso é extremamente importante para a tua área, né, o atendimento das regulamentações, do uso de dados, da segurança da informação e outras da própria área específica da saúde, né? Atualização tecnológica em si, mão de obra especializada. E aí, assim, ó, cada quesito desse a gente pode abrir. Por exemplo, quando a gente fala em mão de obra especializada, se eu vou ter, não somente se eu vou ter gente para me ajudar a implantar, mas, por exemplo, quando a gente fala em SAP, para trabalhar com SAP, as pessoas precisam fazer curso. Existe curso do módulo tal do SAP, existe curso, existe uma academia da SAP, que certifica, inclusive, profissionais da SAP. Tá? Então, eu tenho que pensar qual é o custo que eu tenho para fazer isso, né? Então, e se eu vou ter disponibilidade dessas pessoas para trabalhar? Parte de treinamento, tempo, melhorias no negócio, a resistência dos usuários, se é alta, se é baixa. E aqui tem para vocês, né, uma avaliação baseada em melhores práticas, vamos dizer assim, um conceito mais genérico, isso pode mudar, é óbvio, de organização para organização, mas quando a gente fala em ambiente interno, quais são os principais fatores com maior impacto? Quando a gente fala em aquisição, em relação a esses quesitos, os fatores. Dúvida até aí, pessoal? Algumas formas de avaliar, né, um investimento num sistema integrado, né? A gente tem o Net Present Value, que traz o valor presente através da análise do fluxo de caixa descontado. Tá? Vocês vão ver isso em análise, como é que é? Análise de projetos financeiros, né? Então, um RP, ele é um projeto de investimento para a organização. Ele tem o próprio ROI, que é o cálculo de retorno obtido com o investimento. Tem o ROV, que é Return on Value, que calcula o valor agregado estimado do investimento, por exemplo, quanto a adoção do RP pode, né, trazer de valor agregado para a minha marca ou para o meu processo. A gente tem o TOR, que é a Teoria das Opções Reais, que avalia o retorno de um investimento baseado em cenários, né? Então, tu cria diferentes cenários com o teu RP e avalia os cenários com e sem ele em si. Aqui é só um exemplo, viu, gente? Isso daí é para aula de finança para vocês, mas é importante que nós, como administradores, talvez não sejamos os responsáveis por fazer a compra, mas sejamos responsáveis por aprovar a compra que o cara da TI vai fazer do sistema de RP, ou a própria produção do sistema em si. Então, a gente tem que ter noção que existem formas e que devem ser feitas essas análises antes de adotarmos o sistema de informação integrado. Aqui tem algumas atividades da seleção e contratação, deixo para vocês isso daqui depois, não vou entrar, isso vale para qualquer coisa, não só para sistema, se fosse um trator, a gente teria essas mesmas etapas. Algumas questões de implementação e estabilização, né, desde o alinhamento estratégico, aspectos culturais e operacionais, são fatores que a gente deve levar em consideração e avaliar, né, e o processo de implantação, então, desenvolvimento da empresa, né, pensando assim, ao longo do tempo, né, então, a empresa antes do sistema até a melhoria contínua com o sistema, passando aí por uma preparação da empresa para mudança, implantação da mudança propriamente dita e melhoria contínua baseada nos processos implantados pelo sistema de ERP. Pós-implantação, então, né, levar em consideração se existirão custos ou não, acompanhamento do movimento estratégico do próprio fornecedor, se a gente adquiriu, ou se são desenvolvidos em casa, né, internamente, na minha organização, os fornecedores dos componentes que eu utilizo para fazer o sistema,
prever a absorção e retenção do conhecimento, lembrando que usar, vamos lá, né, gente? Quem aqui sabe trocar um pneu do carro? Simples, assim, né? Muito de nós sabemos teoricamente. Quem já precisou trocar o pneu de carro? É outra pergunta, né? Então, quem nunca trocou o pneu de carro vai lá chegar com a teoria e vai tentar trocar o pneu do carro. Vai ver que não é tão simples quanto parece. Às vezes o parafuso está torto, às vezes o cara que pegou e apertou o parafuso lá, né, fez força a mais do que devia, estourou, e assim vai. No sistema é a mesma coisa, tá? Então, as pessoas que usam o sistema, elas adquirem conhecimento, né, que fazem parte do uso do sistema, tá? E, por fim, né, é importante garantir a implementação tecnológica baseada nas mudanças futuras de tecnologia, né? Então, não adianta eu comprar um sistema baseado numa tecnologia que está claro que vai se tornar obsoleta daqui a um ano. Tranquilo, galera? Tranquilo. Aqui algumas coisas sobre novos horizontes, né? Então, isso daqui a gente vai falar mais à frente. Peraí. Fechamos a aula 7, vamos entrar na aula 8. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Por enquanto, não. Lembrando que a aula 8, na verdade, ela é bem curtinha, tá? É uma aula que a gente vai falar só sobre aspectos individuais e culturais do sistema de informação. E aqui eu trago para vocês, assim, né, 4 elementos importantes na adoção de sistemas de informação, né, no que diz respeito às dimensões de mudança na organização quando eu adoto um sistema. Toda vez que eu adoto um sistema de tecnologia da informação, o que acontece? Tá? Eu modifico a estrutura da organização, tá? Eu impacto as pessoas e a cultura da empresa, tá? Eu modifico ou impacto os processos organizacionais, tá? E impacto também a tecnologia da minha empresa, né? Então, a partir do momento que eu uso um novo martelo na minha empresa, eu tenho uma nova tecnologia. Por que eu tenho que ter noção dessas 4 dimensões? Porque isso está diretamente relacionado com a capacidade dos meus colaboradores, né, trabalharem e executar as suas próprias atividades, né? E isso daí vai impactar na adoção do meu sistema. Por quê? Porque a tecnologia em si, ela impacta a vida das pessoas dentro da organização, né? E a forma como elas se relacionam entre si. Eu vou trazer para vocês só alguns conceitos, né, que a gente avalia enquanto, né, gestores, quando a gente está falando desse impacto junto aos indivíduos. Por exemplo, na utilidade percebida. As pessoas tendem a ter maior adesão no sistema quando elas percebem que a utilidade daquele sistema para o dia a dia delas é maior. Ou seja, se eu faço manualmente uma atividade e sei que aquele sistema pode, né, melhorar, né, o meu desempenho, ele é útil para a melhoria do meu desempenho, eu naturalmente me esforço mais para usá-lo, entendeu? Essas dimensões, esses conceitos, eles são interdependentes, tá? Eles estão relacionados entre si e podem ser avaliados de forma separada. Tá? A facilidade de uso. Não adianta eu achar que é útil, ok, mas é muito difícil de eu fazer. Tá? É que nem dieta. Tá? Vamos lá, dieta, eu vou lá e sei que vai ser bom para minha saúde. Mas daí a dieta é aquelas coisas mirabolantes. Comer uma folha de alface, tomar um copo de água e dormir 12 horas. Né? Então, não é possível. Tá? A utilidade é alta, mas a facilidade de uso percebida, ou a facilidade de se fazer a atividade em si, né, é praticamente inexistente. Tem a complexidade, né? O grau de dificuldade, vamos dizer,
não chega a ser bem com uso, tá? Mas o nível de inovação, o quanto disruptivo é o sistema, ou a adoção daquele sistema para mim, né? A credibilidade do sistema, se eu confio ou não. Sabe o cara do financeiro que tem aquela planilha do Excel? Ele tem um RP que gera todos os relatórios para ele, tá? Mas ele mantém uma planilha do Excel que ele faz todos os mesmos cálculos que o RP dá para ele, e ele faz no Excel porque ele não confia, né? Ele tem pouca credibilidade naquele sistema, ou talvez no fornecedor, né? Intenção de uso do sistema. Tem aquelas pessoas que nativamente são pioneiras, né? Não, eu quero usar o sistema porque eu fiquei sabendo que ele é muito legal, né? E acho que vai ser muito bacana usar. Então, a própria pessoa já está predisposta a usar o sistema. Isso daí vai impactar na, na adoção daquele nosso sistema de RP. A compatibilidade, né? Quando a gente entende que aquela inovação, aquela adoção de sistema em si, né, ela traz valor, né, de forma consistente, tá, para os processos organizacionais existentes, né? Isso daí pode ser baseado em experiências passadas e necessidades, e nas próprias necessidades dos usuários, né, que vão utilizar o sistema. Pessoal, nessa parte eu estou trazendo para vocês as dimensões em si, e a gente não vai trabalhar um modelo, mas existem diferentes modelos na literatura que eu vou deixar para vocês, tá, na leitura dessa semana, junto com a leitura de RP. Vai ter um artigo de RP e um artigo de impacto, né, para vocês entenderem. Existem modelos que nos ajudam a ver quais são as dimensões e fatores que vão influenciar ou que estão influenciando nossas adoções. Tá? A vantagem relativa, né, é um elemento que, por exemplo, quando eu vejo que ao usar um sistema, tá, eu tenho alguma vantagem pela minha empresa. Às vezes eu ganho um bônus, pode ser isso dado oficialmente pela empresa ou simplesmente percebido por mim de alguma forma, né? Formas subjetivas de influência social. As pessoas, por exemplo, elas tendem a adotar um sistema se os colegas delas também estão dispostos a adotar um sistema. Então, se alguém dentro da empresa vai dizer, Guilherme, não, eu já usei, muito bom, e essa pessoa ela tem uma influência social sobre mim, isso facilita a minha adoção. Tá? Quando eu tenho uma expectativa de desempenho, tá? Com o uso do sistema atendida, ou seja, eu acredito que o meu trabalho, tá? Vai melhorar pela tecnologia, diretamente pelo uso da tecnologia. Né? Existe um elemento que são condições facilitadoras, tá? Que daí tem a ver com a própria cultura do grupo ou do indivíduo, que é o grau, né, com que as crenças daquele indivíduo, tá, sobre a organização, sobre, vamos dizer assim, o quanto o indivíduo ele está dentro da concepção dele, a empresa está fazendo algo que é realmente benéfico, certo, né? Então, essas condições facilitadoras, elas mudam um pouco de acordo com cada indivíduo. Se, por exemplo, se a organização ela realmente tem suporte para adotar aquela tecnologia, se ela preparou as pessoas para isso, né? E o custo financeiro percebido, né? Que é quando os indivíduos, né, por exemplo, assim, quando a organização, né, tem custos, e eu percebo que os custos dessa tecnologia, né, tipo taxas, né, e se eu como usuário eu literalmente como usuário vou ter algum custo por adotar aquele sistema, né? O melhor exemplo é a tarifa de banco, né?
Pô, para eu adotar o aplicativo do banco, tem que pagar uma taxa. Óbvio que eu não vou adotar, né? Se eles querem que eu adote o sistema, né, e ainda eu vou ter que pagar para isso. Né? Então, né, isso é um custo percebido. Ou, por exemplo, na questão de tecnologias no home office, quando eu percebo que, ao usar a própria tecnologia da minha casa, eu estou tendo um custo, né, maior do que eu teria indo para minha empresa, por exemplo. Né? Essas coisas elas são compensadas entre si para fazer com que o indivíduo adote ou não determinada tecnologia. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Sim. Teorias sociais de motivação. Mais ou menos isso, assim, tem muito a ver, né? Então, assim, a interdependência entre aquelas dimensões ali, e principalmente entre a percepção de qualidade da informação, ela pode ser entendida por três relações. As relações técnicas, né, que consideram os aspectos objetivos e racionais, vamos dizer assim, do sistema. A psíquica, que tem a ver com algumas daquelas dimensões e com a cultura do indivíduo, né, a cultura do grupo em si. Então, o quanto o grupo é coeso e o grupo está disposto a adotar um sistema, por exemplo, né? Se eu sou um indivíduo que eu não quero adotar, eu acabo sendo pressionado pela cultura do grupo, né? E as questões comerciais associadas à percepção de valor, né, em termos de informação como ativo, por exemplo, assim, se por eu adotar aquele sistema eu vou ser considerado um cara mais, ou uma empresa mais atualizada, né? Vou conseguir garantir confiabilidade em relação ao mercado, né? Um pouco daquilo que a gente fala, assim, né? Exemplo, se eu adotar um sistema de formação, né, que tenha todos os meus processos dentro e eu quiser vender a minha empresa, possivelmente a minha empresa terá um valor maior. Né? Eu vou ter mais clientes porque ao adotar aquele sistema, os meus clientes vão entender que eu tenho maior segurança dos dados. Né? Então, isso também impacta diretamente o uso da tecnologia, né? E a tecnologia acaba impactando na visão das pessoas dessa forma. Por fim, pessoal, assim, fechando essas duas aulas, a 8 e a 7, né? A gente tem que entender que cada organização, ela por si só, ela é um conjunto de elementos individuais e coletivos, tá? Técnicos e não técnicos. Então, assim, a adoção de um sistema, ela não é simplesmente a compra de um software, né? Ela tem que ser um processo planejado, trabalhado, levando em consideração que as pessoas em diferentes setores, elas vão trabalhar a favor ou contra, e isso pode fazer com que eu tenha benefícios ou prejuízos durante um período de tempo pela adoção dos meus sistemas. É importante eu reconhecer isso e saber como é a cultura e o comportamento dos meus indivíduos antes de eu entrar num projeto, tá, de implementação de qualquer tipo de tecnologia da informação. Outra coisa importante é lembrar que o inverso é verdadeiro também. Ao adotar um sistema, se eu tenho uma cultura que ela já está adequada àquilo que eu espero na minha organização, e eu vou adotar um sistema que tem o potencial de modificar determinados valores ou determinadas atitudes dos meus colaboradores, isso vai acabar impactando ao longo prazo na cultura e no comportamento coletivo da minha empresa. Será que isso eu quero também que seja feito dessa forma? Então, é sempre bom a gente levar em consideração de que existe mutuamente uma relação entre o comportamento dos indivíduos de forma coletiva e individual e o uso das ferramentas, tá, que eles utilizam para trabalhar, e também, né, as ferramentas são impactadas, né, por esses elementos. Um exemplo claro, né, que eu dei ali do SAP, por exemplo, que no Brasil demorou muito para pegar, porque a distância de poder, por exemplo, na Alemanha e no Brasil são diferentes. Na Alemanha,
existe uma distância de poder muito menor em relação, por exemplo, ao cara que é técnico e o diretor da empresa. No Brasil, quando a SAP chegou, se a gente a cultura hierarquizada das empresas dificultava alguns processos, porque o RP ele é pensado, né, e orientado a processos e não a hierarquia, certo? Então, esses são elementos importantes que a gente deve considerar durante a adoção de qualquer tecnologia e principalmente dos sistemas integrados de gestão. Feito, pessoal? Feito. Dúvidas? Lembrando, então, que essa nossa aula são aquelas duas aulinhas juntas que a gente teve, eu acabei tocando para ficar. Fez mais sentido juntar essas duas que juntar com o desenvolvimento de software. Lembrando que a de desenvolvimento de software está disponível para vocês já lá na gravação. A gravação dessa daqui vai ficar disponível também para vocês darem mais uma olhada. Entre hoje e amanhã eu libero os 2 textos. Eu estou com dúvida em qual dos 2 textos eu vou largar para vocês, porque os 2 são um pouquinho compridos. Mas são 2 textos em português, certo? E no mais, pessoal, lembrando que a gente tem mais uma aula, que é na semana que vem, dia 18, e prova, né, gente? Então, fique atento para a prova, que vai ser um quiz, daqui a 2 aulas. Não esqueçam das atividades, dos quiz que tem para fazer, desde a aula 1, tá? Ponto em casa não se perde, certo? Então, está ali para fazer. Vocês têm, na verdade, mais 2 semanas praticamente para terminar eles. No dia da prova, eles encerram, tá? Não esqueçam disso. Não vai ser mais possível responder após o dia da prova os quiz, tá? E a entrega do trabalho que está prevista lá para fevereiro. Então, tem as discussões do que deve ser feito no trabalho aí no nosso AVA. Tá? Qualquer dúvida, sigo à disposição de vocês. Ok, pessoal? Deixa eu parar na gravação.